Bom dia, os irmãos que estão aqui na nossa igreja. Bom dia, você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Graças te damos, Senhor, porque estamos na Tua casa nessa manhã. Essa casa de oração reservada, Senhor, para adoração, Pai. E que nós possamos estar daqui, Senhor, deste lugar, prestando, Senhor, um culto a Deus em espírito e em verdade, guiados e dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Toma-nos em Tuas mãos, usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, e que a nossa adoração possa chegar ao Teu trono de graça. Muito obrigado, Pai, porque mais uma semana se inicia. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma semana se findou e o Senhor esteve conosco em cada momento, Senhor, da semana passada. Te pedimos a mesma coisa, Pai, que em todos os momentos Tu possas estar conosco a cada instante dessa semana. Muito obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, no nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero agradecer aqui ao André e família, que estão ali atrás, família nos visitando essa manhã, membros da Primeira Igreja Batista em Rio do Ouro, hoje vieram participar do culto conosco. Agradecer a Deus também a presença dos irmãos que estão aqui em nossa igreja, e te agradecer também você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos estar pedindo àqueles que estão nos assistindo pela internet, os irmãos que inclusive estão aqui na igreja, já entraram no nosso culto, que estejam compartilhando. Não se esqueçam de compartilhar esse culto para que outras pessoas possam estar recebendo esse culto. Agora pela manhã, estou vendo aqui o Dirceu aqui assistindo o culto, está fazendo falta para a gente aqui no louvor, na nossa igreja também, na adoração. 2 domingos seguidos ele vai estar trabalhando, então eu sei que ele vai estar sentindo falta de estar aqui conosco. Bom trabalho para o irmão Dirceu. Hoje o Jonatas e a Lindy também estão em um retiro de casais. Vamos orar por essa família também. O Jonatas estaria conosco nessa manhã, mas por estar no retiro de casais não está. Ele vai fazer uma força para estar aqui à noite, mas eu acho difícil também. Então o nosso grupo está bem reduzido, mas hoje nós temos a nossa irmã Érica aqui fazendo a sua primeira apresentação conosco, nos ajudando no louvor. Que Deus abençoe a vida dela e da sua família. Vamos ficar de pé agora, irmãos, para que nós louvemos a Deus com o cântico Cria em Mim. Continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás.
vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Amém. Nesse momento nós vamos passar a um instante de ofertório, onde nós damos a oportunidade para aqueles irmãos que querem fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo. E nós damos essa oportunidade também pela internet, porque tem irmãos que estão longe, que não estão podendo estar na igreja e querem estar contribuindo com a obra do Senhor. Você pode contribuir com o valor que propor em seu coração. E os irmãos podem estar acessando os nossos gasofilácios, entregando as suas ofertas logo após o outro cântico, né? Ou durante o outro cântico, melhor dizendo. Nós vamos estar orando nesse momento, e nós temos aqui na nossa coluna de oração a igreja, as famílias da nossa igreja, a família pastoral, as famílias que nos assistem pela internet. A Natália Conceição, ela está enfrentando um problema com o câncer. Nós não a conhecemos, mas o seu nome chegou até nós para que nós orássemos por ela. A Lurdinha, que fraturou o ombro, para os irmãos que não sabem, a Lurdinha, ela foi sair de uma farmácia e tropeçou na própria sandália, caiu e fraturou o ombro. Então nós estivemos lá na quarta-feira visitando ela. Ela está se recuperando, não engessou, né, mas está fazendo a sua recuperação em casa. O Zeca, a Leida, a Fátima, o João também são pessoas que não fazem parte da nossa membresia, mas estão na nossa coluna de oração. A Lúcia, amiga da nossa irmã Ana, a irmã Ivonete, o Cleveland, filho do saudoso pastor Clério, a Rosana Carrara, a Adriana, esposa do André, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaísa e a irmã Maria Elita. A irmã Maria Elita, ela tem um problema sério com a questão da diabetes. Então, ela, como está internada, ela está tendo picos de diabetes muito alta. Então ela teve um pico de diabetes muito alto, ela teve que voltar para um tratamento intensivo. Então vamos estar orando por ela. Ela já está bem da Covid, mas está... Marlon, tá, eu vou estar incluindo aqui, o irmão Wellington está pedindo pelo sobrinho dele, Marlon Guimarães. Depois o irmão só me lembra para estar incluindo na coluna de oração. Então vamos estar orando, né, pela irmã Maria Elita, pelo Marlon, que também é sobrinho do nosso irmão Wellington. Os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pelas muitas bênçãos recebidas. Já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já está ouvindo a nossa voz, já está ouvindo o nosso clamor e com certeza, Senhor, já está entrando com providência na vida de cada vida que foi citada aqui. Toma, Senhor, cada um deles em tuas mãos, derrama o teu poder, derrama a tua unção, e que a glória do teu nome seja exaltado na vida de cada um, Senhor, que está nessa coluna de oração. Também que tu possas estar falando aos nossos corações, sondando os nossos corações e vendo tudo aquilo que nós precisamos, e que tu possas estar também entrando com providência, Pai, em nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor,
por mais esse momento de oração na Tua presença, que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus com o cântico Leva-me Além. Render a Ti adoração e derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso, leva-me além, leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Ó meu Senhor, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, a montanha mais alta do que eu, ao nível mais profundo
leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Leva-me além. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos passar a reflexão da palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem é a dúvida e as suas consequências. Nós vamos estar lendo no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 24 a 33. E depois nós vamos continuar o texto em 2 Reis, capítulo 7, até o versículo 20, que conta uma história, e para ela ficar completa, porque a palavra de Deus ela é a hora mais importante na hora da pregação. A gente pode desenvolvê-la com a iluminação do Espírito Santo, mas ela é aquilo que tem de principal para que nós possamos usar como reflexão. Então eu não poderia pegar um texto separado, apenas um versículo ou parte dele, para poder nós entendermos tudo o que aconteceu nessa história que nós vamos usar como reflexão na palavra de Deus. Então nós vamos estar lendo juntos numa mesma tradução, os irmãos vão estar acompanhando silenciosamente. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel, cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade quando uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, me ajude. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga, qual é o seu problema? Ela respondeu: outro dia esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas vestes em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por debaixo das suas roupas estava vestido com roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: que Deus me mate, se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixe que entre. O próprio rei virá logo depois dele. Eliseu ainda estava falando quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus que fez cair toda essa desgraça sobre nós. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Eliseu respondeu: escute, o Senhor diz: amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo e 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus
próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então, eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, pegaram a prata, o ouro, as roupas que achavam, depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem, temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até lá, o acampamento dos sírios, e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão no mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, desde que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restam, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em 2 carros de guerra com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios, e conforme o Senhor tinha dito, 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, foram vendidos por uma barra de prata. Aconteceu que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 quilos do melhor trigo e 7 quilos de cevada seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Morreu, pisado pelo povo, no portão da cidade. Senhor, ajude-nos, Senhor, a entender a Tua palavra e aplicá-la em nossos corações, para que nós possamos, Senhor,
fazer tudo aquilo, Senhor, que precisamos fazer, dirigidos pela Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, para que nós possamos aplicar no contexto da nossa vida, Pai, no nome de Jesus, amém. Olha, eu vou fazer um resumo na introdução da reflexão dessa manhã sobre Eliseu. Resumo breve, né? A gente vê aqui Eliseu, a história de Eliseu no livro de Reis. Eliseu, que significa Deus é salvação. Tem irmãos que gostam de saber o significado do nome, eu gosto de trazer também, e a gente depois fica até comentando, né, depois do culto, olha, Deus é salvação, a gente fica falando a respeito disso. E Eliseu, ele falava sobre esse Deus que, ele também pregava sobre Deus que é a salvação. Ele foi o profeta do reino do norte, o reino de Israel. Olha, ser profeta do reino do norte era saber que ele iria pregar e o povo não ia ouvir. Em qualquer contexto do reino do norte, que Israel, ele quando Jeroboão assumiu, ele já implantou um sistema de idolatria lá, colocando 2 bezerros ali para a adoração. E se a gente for ver a história dos reis do reino do norte, todos eles foram reis maus diante de Deus. Eles agiram de acordo com aquilo que começou desde a época da implantação do reino do norte. Ele era contemporâneo de Acabe, apesar de ele não estar efetivamente profetizando no período de Acabe e de Acasias, né, porque nesse período era Elias, o profeta que profetizava, e Eliseu era servo de Elias, mas ele passou por esses 2 reinos, Jorão, Jeú, Jeoacás e Joás. Então, o seu ministério abrangeu aproximadamente 50 anos. Durante 50 anos, Eliseu profetizou em Israel. Eliseu, ele foi chamado ainda muito jovem, e ele foi chamado por Elias. Ele estava trabalhando, e aí naquele momento do trabalho, Elias chama ele, e ele na mesma hora, ele abre mão daquilo que estava fazendo e vai seguir o chamado de Elias. Inclusive ele sacrifica até os bois ali, e desmonta aquela carroça, faz um altar ao Senhor e faz o sacrifício. Eliseu vinha de uma família abastada, ele larga tudo aquilo que era da família e vai para o seu ministério. É interessante também falar sobre até o final da vida de Eliseu. A vida de Eliseu, do início ao fim, ela é seguida de milagres. Eliseu fez muito mais milagres. A gente vai ver até uma peculiaridade que eu trouxe para os irmãos. Elias fez milagres, mas Eliseu fez mais milagres. E ainda quando ele estava, ou melhor, quando ele já estava morto, ele morreu com aproximadamente de 85 a 90 anos de idade. Quando ele estava morto, os moabitas, eles atacavam Israel em bando, e umas pessoas estavam enterrando um jovem ali, porque os irmãos devem saber dessa história, mas às vezes a gente não associa a Eliseu, né? As pessoas estavam enterrando uma pessoa ali naquele momento, e esse homem é jogado no lugar onde Eliseu tinha morrido. E essa pessoa, quando é jogada ali nos ossos de Eliseu, ela ressuscita. O contato com o osso de Eliseu faz aquela pessoa ressuscitar. Então, esse é o último milagre de Eliseu. Aí a gente vê como Deus respondeu aquilo que Eliseu pediu no momento em que Elias, ele é arrebatado num redemoinho, né? Ele é separado por um carro de fogo, ele é arrebatado num redemoinho. Às vezes as pessoas falam assim, ele foi levado num carro de fogo. Não, ele foi levado num redemoinho, ele foi separado por um carro de fogo, ali naquele momento. Mas, quando a capa de Elias fica ali,
Eliseu ele pede uma porção dobrada do Espírito Santo, naquele momento ali. A interpretação aí, eu não quero me apegar nessa interpretação, mas interessante se a gente for olhar os milagres que Elias fez e contá-los, Elias fez um total de 7 milagres. Sabe quantos milagres Eliseu operou no seu ministério e depois de morto também? 14. Interessante, né? Isso. Às vezes passa desapercebido, mas quando nós estamos contextualizando e fazendo uma introdução, é importante nós sabermos desses detalhes bíblicos. Qual era o contexto do ministério profético de Eliseu, ocorrendo dentro do reinado de Jorão? Bom, abra sua Bíblia, irmão, no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Esperar um pouquinho os irmãos abrirem. 2 Reis 3, de 1 a 3. Que eu não combinei esses textos. Já está lá. Esse pessoal da mística é espetacular. No ano 18 do reinado de Josafá, de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus. Na tradução dos irmãos aí, fez o que era mal aos olhos de Deus. O Senhor, porém, porém, não foi como seu pai ou sua mãe Jezabel. Era filho de um casal aqui que não era fácil, né? Acabe e Jezabel. Então ele herdou muita coisa também da família. Jorão derrubou a coluna do deus Baal que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, olha só, lá no início, o escritor de Reis, ele faz essa menção: filho de Nebate, havia feito antes dele. Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. Então esse era Jorão. Eliseu e o relacionamento com Jorão, como é que era? Vamos lá, 2 Reis, capítulo 3, versículos de 12 a 14. 2 Reis 3, de 12 a 14. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu, mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Esse era o relacionamento de Eliseu com Jorão. Eles não eram amigos, ele não tinha consideração nenhuma por esse rei, e ele trata dessa forma. Vai falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Por quê, irmãos? Ainda havia um baalismo muito grande ali. Ele tirou uma estátua de Baal, mas a inclusão de Baal ao culto de Israel, ela permaneceu. A nação continuava idólatra, e ainda havia profetas de Baal ali, profetizando por Baal. Eliseu era uma voz quase que isolada, porque ainda havia muitas pessoas, e ainda existia um colégio profético ali naquele período, no qual Eliseu ele tomou a frente daquele colégio, porque eles próprios, os filhos dos profetas, aquelas pessoas que falavam, né, das escrituras, eles ensinavam ao povo. E o próprio Elias, num dado momento, ele falou: Senhor, só restou a mim. Aí ele pode, peraí, tem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram a Baal e nem beijou o seu rosto. Então havia ainda um Israel que era fiel a Deus, mas aqui ele estava acusando o rei Jorão de não ser esse dos fiéis a Deus. O que eu tenho com isso? Vai falar com os profetas do seu pai. Jorão disse: não, pois o Senhor que nos entregou os reis ao rei de Moabe. Irmãos, esse homem aqui a gente vai ver isso, botava culpa em Deus de todas as suas ações erradas. Todas. Inclusive nesse contexto aqui. O que estava acontecendo aqui?
Quando Moabe se rebelou contra o reino do norte, o rei dos Moabitas, ele saiu em guerra contra Israel, ou melhor, deixou de pagar as taxas a Israel. Josafá, ele se colocou à disposição para guerrear junto com esse rei Jorão. Josafá era um rei justo, temente a Deus, chamado de o grande reformador. Amém, irmãos? Conhecem esse título dado a Josafá? Ele foi aquele rei de Israel, rei de Judá, melhor dizendo, que mais influenciou o culto a Deus. Ele rompeu com tudo aquilo que era errado, e ele foi chamado grande reformador. E um dos reis também, o rei de Edom também se aliou. Jorão falou assim: vamos sair pelo caminho do deserto. Andou 7 dias. O que aconteceu ali? Chegou a um lugar onde o exército estava com fome, com sede, não tinha saída. Os moabitas iriam cercar o exército fraco e ia conseguir a vitória. Esse homem estava colocando a culpa em Deus por um erro dele, né? Só para os irmãos entenderem isso. Aí diz assim: não, pois o Senhor entregou os reis a Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, que se não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Esse era o relacionamento Eliseu-Jorão, né? Porque ele não conseguia se relacionar com um rei tão ímpio. Eliseu era a referência de Deus na obra dele. A gente vê isso aonde? Em 2 Reis 5:3, quando a menina disse: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Eliseu era referência de profecia de Deus, de palavra de Deus, de obra de Deus ali em Israel. Quando Naamã chega com a carta em Israel, no versículo 7, diz que o rei rasgou as suas vestes em sinal de medo. Aí o que o profeta fez? Quando soube o que acontecia, diz assim: por que o Senhor está tão preocupado? Mande esse homem que venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Ele era a referência. Vamos lá, rapidamente, irmãos. Eu quero aplicar de maneira muito rápida, e quero que os irmãos estejam fazendo também as aplicações na vida dos irmãos, em todo o contexto que nós vivemos, tá? A dúvida pode fazer colocarmos a culpa daquilo que acontece em Deus. Quantas pessoas estão botando a culpa da Covid em Deus, né? Amém? Muita gente. Eu vejo isso. Momento, meus colegas colocam a culpa em Deus. O irmão chegou até a citar isso, né? Aqui no estudo da EBD. As pessoas colocam a culpa em Deus. Olha o que diz o texto. Eu gostaria de ir para o texto para a gente poder ver. O rei gritou: que Deus me mate. Olha só o que ele pede, o que ele fala, imprudente, né? Antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu. Aí ele bota a culpa no profeta de Deus. Às vezes nós colocamos a culpa até em irmãos da igreja, a gente coloca a culpa no pastor da igreja, numa liderança. Às vezes a gente faz isso. Não direciona para Deus não, mas direciona para alguém, como se alguém fosse culpado de uma situação. Gente, nós vivemos num mundo que tem doença, furacão. Nós estamos aí ouvindo aí de um vulcão que está prestes a explodir nas Ilhas Canárias. Não sei se os irmãos têm visto essa informação aí, né? Aí o vulcão explodiu lá, Deus fez o vulcão explodir. Espera aí, irmãos. A força da natureza, que está se rebelando também. Por quê? A natureza começou a se rebelar, por quê? Culpa de quem? Do pecado. A doença que tem aí, culpa do pecado.
Todas as coisas que tem aí são culpa do pecado. O que estava acontecendo aqui em Israel, culpa do pecado de Israel. O texto, quando fala que tem um rei vindo, é porque Deus estava permitindo que isso acontecesse, irmão. Que era uma nação pecaminosa. Nós vivemos num mundo de pecado, aonde que as consequências do pecado não vão atingir o crente. Claro que vai, nós vivemos num mundo de pecado. Peguei uma enfermidade por causa do pecado que eu cometi. Não, é porque é um mundo de pecado. Tanto que um pastor morre da Covid-19, um homem e uma mulher de Deus, dedicados a Deus, morrem por causa da Covid-19, porque morreram porque eram pecadores? Não, morreram porque tem a doença no mundo que veio do pecado. As forças da natureza, quando tem um tsunami, morre crente também, morre não crente. Mas a gente coloca a culpa em Deus, coloca a culpa nas pessoas. Esse homem estava aqui, ele vivia em dúvidas, esse homem. Porque a gente pode ver que no início do ministério dele, tirou a estátua de Baal, podia ter feito mais, não fez. Aí continuou vivendo uma vida de pecado. Aí ele diz aqui, né, ele coloca a culpa em Eliseu, filho de Safate, e diz assim: Eliseu ainda estava falando com eles, quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus que fez cair toda essa desgraça sobre nós. Ele era aquela pessoa mais justa do que Deus. Quando nós fazemos isso, colocamos a culpa em Deus, a nossa justiça supera a justiça de Deus. Que dos nossos lábios não saia nenhuma palavra culpando a Deus, irmãos. Isso é muito imprudente. Isso vem de um coração cheio de dúvida, que gera esse coração de uma justiça que excede a justiça de Deus, que fala mal de Deus, coloca a culpa em outras pessoas de algo que está acontecendo. É mais fácil entendermos dessa forma. Deus poderia ter não deixado isso acontecer, e aí a gente coloca também dizendo assim que é culpa de Deus que as coisas aconteçam. Para refletir nisso. É o que acontece aqui no coração, cheio de dúvida. E ele diz: por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Quer dizer, ele já não tinha, na realidade, nenhuma dúvida de que se é Deus que está fazendo, Deus não vai continuar não fazendo nada. Ele está dizendo isso, afrontando ali o profeta Eliseu. Então, a primeira coisa que acontece, as consequências da dúvida que eu vejo nesse texto, é que nós colocamos a culpa em Deus de tudo aquilo que acontece. Em segundo lugar, a dúvida traz o juízo de Deus. A dúvida traz o juízo de Deus. Vamos ver aqui, em Reis capítulo 7, versículo 1, diz assim: Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz, amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo e 7 quilos de cevada por uma barra de prata. Olha, irmãos, qual era o contexto vivido ali naquele momento? Lembram disso? Canibalismo. Canibalismo. Uma mulher estava pedindo ajuda ao rei para resolver uma situação de comer o filho da outra mulher, que já tinha comido o próprio filho. Eles compravam esterco de pomba. Eu estava conversando um dia desse a respeito de pombo, né? Lá em casa, de vez em quando tem surge pombo, parece que tem uma facilidade para se procriar, né? As coisas ruins, por exemplo, mato, uma xiririca que tem aqui, se a gente deixar, isso cria rapidinho. A gente não planta, mas, né, vem com uma facilidade muito grande. Olha, lá naquele momento, eles estavam comprando esterco de pombo para servir de tempero no alimento.
cocô de pombo, em outras palavras, para botar no alimento, para dar um tempero. Não era para comer, mas para temperar alguma coisa. Para temperar agora a carne humana. Eles estavam vivendo isso, nesse momento. Tá? Para que era usado o esterco de pombo? Tinha, o objetivo tinha, ele era inflamável. Então, o esterco de pombo eles colhiam para poder botar fogo na madeira ou produzir fogo. O esterco de pombo tinha essa qualidade. Aqui, mesmo Eliseu colocando os preços da coisa muito alto, porque se a gente for analisar o preço da barra de prata e tal, ainda era um alimento muito caro. Mas não ia vir só alimento. Quando Deus fosse responder, ia vir só alimento? Lá na frente, quando a gente vê aqueles homens entrando dentro das barracas, o que eles encontraram lá, os leprosos? Barra de prata? Barra de ouro? Eles encontraram roupas? Eles encontraram alimento em quantidade? Os jumentos, os cavalos, já não haviam mais, só haviam 5 cavalos, porque já tinham comido os cavalos todos. E o cavalo, ele não era considerado um alimento que o judeu podia comer. Olha que coisa interessante também. É bom a gente contextualizar e aprender essa história, a gente, como crentes, conhecer a palavra de Deus. Mas naquele momento, ele estava profetizando algo. A ajudante chega e fala assim, que estava do lado do rei: mesmo que o Senhor Deus abrisse a janela do céu, fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos, você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Aí a gente vê no versículo 20, e foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Aquele que não crê em Deus e na sua palavra, porque nós podemos falar palavra, na sua palavra, porque quem estava falando aqui ao rei era o profeta. O profeta era Deus falando com alguém, ou Deus falando com o povo. O ministério profético é isso. É Deus falando com o povo, usando o profeta como instrumento. Não creu na palavra, deixou dúvidas sobre a palavra, duvidou da palavra, veio o juízo de Deus. Então, irmãos, olha, não crer na palavra já é juízo eterno, não é verdade? Ou nós não cremos na palavra de Deus, não cremos em Deus, em sua palavra, já estamos julgados, porque não cremos, já temos um juízo eterno. Mas quantas vezes nós também, como crentes em Cristo Jesus, queremos entender como Deus vai fazer isso? Isso também é uma forma de dúvida. Gente, é impossível que isso aconteça. Como é que Deus vai fazer isso? Ele falou assim: mesmo que chova alimento do céu, ia acontecer isso. Isso é totalmente uma coisa que ninguém esperava. Eles estavam ali, o exército sírio reunido, de repente eles ouvem um estrondo de cavalos. Aí eles já começaram a elaborar, e vem reis aí contra a gente, o rei dos heteus, que naquele momento ali a terra era cheia dos heteus. O rei dos egípcios, não havia mais ali, pelo jeito, já um rei, um faraó tomando conta, mas era um contexto diferente. E eles fugiram dali, foi assim, foi através daqueles homens leprosos, que aquele povo ia morrer ali, sem saber o que estava acontecendo dentro do arraial sírio. Mas aí aqueles leprosos saem e vão lá, tudo Deus fazendo do seu jeito. A gente não pode duvidar de Deus, mas duvidando de Deus, nós podemos trazer o juízo de Deus. Em terceiro lugar, a dúvida pode nos estagnar e não nos deixar tomarmos uma decisão. O que eu vou fazer? Aqui entra no contexto esses 4 homens, no texto que nós lemos, diz: os 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa na pele, quer dizer, um câncer, ou uma lepra, não esquece o câncer, uma lepra. O que eles disseram uns aos outros? Se a gente ficar aqui lá de fora, nós vamos morrer.
Se a gente conseguir entrar na cidade, nós vamos morrer. Então as opções deles era ficar ali no portão, morrer, entrar dentro da cidade e morrer, porque a cidade já estava morrendo, as pessoas já estavam morrendo dentro da cidade. Se a gente for para o arraial sírio, a gente pode morrer, mas eles podem também não nos matar. Ter misericórdia da gente, ver que a gente é leproso e jogar os alimentos para a gente. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então, entre ficar aqui e vamos. E foram. Mas para pensar naqueles homens. Aqueles homens que tinham tudo para estar estagnados, não irem para lugar nenhum. E às vezes nós estamos vivendo um momento assim, que a gente não sabe para onde ir. O que eu vou fazer? Vou morrer. Estou leproso, estou doente e tal. Mas o que aconteceu na mente desses homens? Espera aí, eu sou leproso, a cidade não me deixa entrar, os sírios, eles nem matam a gente, porque para os sírios eram leprosos, gente. Eles podiam ficar do lado de fora. Eles não estavam preocupados com os leprosos. Tinha uma série de fatores que eles poderiam usar como desculpa para ficarem ali estagnados, esperarem a morte. E às vezes isso acontece com a gente arruma uma série de desculpas. Mas ele tem até uma certa razão, né? Porque está passando por isso e por isso. Não deixa nem as dificuldades colocar dúvida no seu coração, não, irmão. Deixa não. Senão você fica estagnado. Você não vai aproveitar uma oportunidade que já está acontecendo. Deus já tinha expulsado, ou já estava providenciando a expulsão, porque foi à tardinha também, no horário que eles chegaram lá. Se eles não tomam a decisão de sair daquela estagnação e deixar a dúvida imperar em seus corações, eles não iam receber a bênção, eles não iam encontrar a bênção. Reflete nisso aí. E vê se realmente, às vezes, pode acontecer conosco essa mesma experiência. Em quarto e penúltimo lugar, a dúvida nos impede de discernirmos o que está acontecendo. O rei ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse: seus oficiais, vou dizer a vocês o que está acontecendo lá no acampamento sírio. Rapaz, que homem incrédulo. Ele teve ali o profeta diante dele, dizendo exatamente o que ia acontecer no dia seguinte. Já estava acontecendo aquilo que o profeta já tinha profetizado. Ainda, a essas horas, tal, vai haver isso assim. Então, quer dizer, ele já estava participando dos fatos todos que estavam acontecendo, que o profeta já tinha narrado. Mas ele estava interpretando da sua mente completamente diferente daquilo que estava sendo, ou melhor, acontecendo da palavra de Deus. Olha, nós temos que discernir as coisas desse mundo de maneira espiritual. Assim que a palavra de Deus nos orienta, nós somos espirituais, então nós temos que discernir as coisas espiritualmente. Nós temos que entender as coisas desse mundo segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Espera aí, é assim que está acontecendo no mundo? Então se todo mundo está fazendo, também vou fazer. Não, espera aí. Você tem que discernir por aquilo pelas coisas que são de Deus, a partir da sua palavra. Então nós temos que ter uma visão diferente. Mas esse homem aqui teve dificuldade de discernir aquilo que estava acontecendo em seu contexto. Nós temos que ter discernimento. O Espírito Santo de Deus nos dá esse discernimento. A palavra de Deus nos dá essa ciência, esse ensinamento das coisas que estão acontecendo. Gente, nós não somos pegos desprevenidos, não. Quando essa doença veio, a gente já sabia que coisas ainda vão acontecer, não vão? A palavra de Deus nos orienta a isso. Então, vamos estar o quê? Preparados.
para podermos discernir e entender tudo o que está acontecendo. Em último lugar, a dúvida nos impede de participarmos das promessas de Deus. Todo mundo participou da bênção, menos aquele homem que duvidou. Não é verdade? Às vezes a gente vê muitas pessoas aí sendo alcançadas pelas bênçãos de Deus, porque elas não duvidam que bênçãos ainda virão promessas. Eu sempre falo isso. Nós vivemos uma fé que também é baseada em promessas. Nós vivemos as promessas. Nós colhemos as promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Não é só uma caixinha de promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Quando a gente vê ali, acabou ali no momento da conquista, a divisão lá das terras, vê um homem e fala o seguinte para Josué: Josué, me dá aquilo que Deus prometeu lá atrás. Porque ele prometeu lá atrás, quando ainda eu vim e fui aquele espia que deu tudo aquilo que eu estava vendo lá em Canaã. Eu estava vendo essas promessas aqui serem cumpridas. Ele chegou diante de Josué, ele tinha quantos anos mesmo? Você lembra disso? 85 anos. 85 anos. Se a gente olhar direitinho como foi a chegada até um momento dele, que como espia chegou à terra de Canaã, foi mais ou menos, não, 40 anos atrás, mas não vamos arredondar para 40 não, vamos botar aí uns 38 e alguns meses, que eles demoraram meses até chegar ao lugar onde eles iam espiar a terra. Se a gente olhar no contexto bíblico, mas ele, 39 anos, vamos arredondar para 39, mas você quase acertou o tempo, né? 39 anos. Ele acreditou numa promessa durante 39 anos. Irmãos, promessas podem até demorarem, mas que elas vão vir, virão. Promessas bíblicas virão sobre a nossa vida. Podemos crer nisso. Né? Que Deus prometeu me dar uma casa. Não tem isso na Bíblia. Mas que Deus prometeu que cuidasse de nós, vai cuidar. Se tiver nesse cuidado, dar uma casa, vai dar uma casa. A gente não pode chegar e botar, na Bíblia eu vi que Deus me prometeu um carro. Não tem isso na Bíblia, por favor. E também você não pode pegar uma promessa que foi direcionada a alguém da Bíblia e falar assim, como fulano de tal, ele recebeu isso aqui, eu também vou receber isso aqui. Não, não é assim que a Bíblia funciona. Mas é uma Bíblia, é um livro de promessas. Muitas vezes nós não a recebemos porque temos o nosso coração cheio de dúvida. Esse homem foi o único que perdeu a bênção de Deus daquele dia. Por quê? Ele tinha um coração cheio de dúvida. Não vamos deixar a dúvida tomar conta do nosso coração, não. Tenhamos fé. Porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então, não é compatível para o crente ser um crente cheio de dúvidas. Ele tem que ser um crente cheio de fé, para que ele alcance as promessas de Deus. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e logo assim encerrarmos o culto dessa manhã. Convidando aqueles que estão nos assistindo pela internet, os irmãos que estão aqui, novamente estarmos no culto da noite. Nós vamos estar louvando a Deus com o cântico Todas as Coisas. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus.
Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos lá só, igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Basta uma palavra do meu Rei, do meu Deus, para um milagre acontecer. Cremos nisso. Se Ele liberar uma palavra para nós lá do seu trono de graça, o milagre acontece em nossas vidas.
distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra? Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele falou, o mar e o mar se acalmou. Haja luz e a luz passou a existir. Levante e anda, o paralítico andou. Tem falado que o melhor está por vir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Chamou, chamou pelo nome, o morto ressurgiu. Lançai a rede, a pesca superabundou. O que Ele prometeu pra mim e pra você, pode acreditar que vai acontecer. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai. Basta uma palavra. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que vivemos na Tua casa nessa manhã. Pai, que essa mensagem, que esse culto ainda possa falar a muitos corações na internet, que pessoas possam acessá-lo, Senhor, e encontrarem nesse culto, Pai, o Seu Filho Jesus, a pregação da Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que eles precisam para os seus corações, que é a Tua presença em suas vidas. No nome de Jesus, amém.